A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 21 de março, hoje celebra-se o dia de Tiradentes, data histórica, dia da latinidade, Polícia Civil e Militar, Metalúrgico, Universal do Teatro, Dia Internacional contra a Discriminação Racial e diante de tudo que nós estamos celebrando neste dia, espero que você agora abra o seu coração para ficar com a palavra de Deus ministrada por este que vos fala. E em seguida você estará ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre luto e consolo. Nos aguarde. Submissão. No versículo 9 desse texto, nós encontramos o Senhor dizendo ainda ao povo: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Preste atenção, irmãos. Eles estavam sendo acusados pelo próprio Deus, que estavam roubando-lhe. Era o próprio Deus que estava dizendo: vocês estão me roubando. Então Deus dá como sentença àqueles que assim procediam: maldição. Maldição. Pastor, que Deus é esse que amaldiçoa? Ele diz: eu abençoo e amaldiçoo aqueles que me obedecem e amaldiçoo aqueles que me desobedecem. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que fala isso. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, meus irmãos, eu pergunto: você escolheria o que para a sua vida? Bênção ou maldição? Obviamente, pastor, eu vou querer bênção sobre a minha vida, eu vou querer ser abençoado. Jamais, pastor, isso é uma loucura, pensar o oposto, pensar em ser amaldiçoado, em ter maldição. Deus me livre disso. Mas aqui está a resposta, não sou eu que estou dizendo. O próprio Deus é quem diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Os irmãos já pensaram o que é alguém ser amaldiçoado? Ou receber maldição sobre si? Eu estava preparando esse estudo e me lembrei de um episódio que está lá no livro de Gênesis, quando Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Está lá em Gênesis capítulo 4, verso de 11 a 14. Quando ele derramou o sangue do seu irmão. E Deus disse: o sangue do teu irmão tem chegado até, tem clamado os céus. Aí veja o que é que Deus disse a Caim: és agora, pois, maldito, por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra ou solo, não te dará a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Esse é apenas um exemplo de quem é amaldiçoado. Irmãos, quem é amaldiçoado não vai se sentir feliz, não vai se sentir realizado, não vai se sentir uma pessoa realizada. Ele vai se sentir sempre uma pessoa
no pior estado emocional que você possa imaginar. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 e 27, olha o que é que o Senhor disse: eis que hoje eu ponho diante de ti, diante de vós, ou diante de ti, a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes estes mandamentos. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus. Lembrando que nós adoramos e servimos e prestamos culto a um Deus vivo. Não é um Deus de pau, de pedra, de gesso, de ouro, de prata, de bronze. Não é um Deus com D minúsculo, é o Deus criador dos céus e da terra. Eu não posso deixar, irmãos, de lembrar o exemplo de um casal. Você já sabe de quem se trata, né? Está lá no livro de Atos, capítulo 5. Ananias e Safira venderam a propriedade por X, combinaram entre si de dizer ao apóstolo Pedro que tinham vendido a propriedade por Y. E quando chegaram lá, primeiro veio Ananias, uma conversa fiada, tentando ludibriar, enganar, convencer, persuadir de uma atitude mentirosa, falsa, contra Deus, não foi contra Pedro. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro naquela hora: você pensa que você está mentindo contra mim? Você está mentindo, foi contra a pessoa do Espírito Santo. Eles estavam roubando a Deus, como muitos crentes hoje. E ele caiu duro, um infarto fulminante. Sua esposa em seguida vem, Safira com a mesma conversa fiada, não foi diferente. Meus irmãos, diga-se de passagem, Deus abomina aqueles que se comportam com infidelidade. Pensam que estão roubando a Deus, mas a Deus ninguém engana. No versículo 10, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nesse versículo 10, meus irmãos, nós vemos dois verbos que estão bem conjugados aqui. Dois verbos que, quem é professor de português, a irmã Aurizete, né, há de convir, eles estão conjugados no imperativo: trazei e provai. Sabe, irmãos, o verbo, quando é conjugado no imperativo, é uma ordem para se cumprir. Não se questiona uma ordem. Por exemplo, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, Senhor, eu não sei a quem eu devo ir. Vá, Ele já deu a ordem: ide. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor, que é o gasofilaço, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E ele depois disse: provai-me nisto. Irmãos, nós vemos aqui algumas coisas importantes que devem ser destacadas. Primeiro, Deus está determinando, e o povo tinha conhecimento desse mandamento. O povo não era um povo desconhecido, o povo sabia disso aqui. Porém, o povo estava se comportando com infidelidade. Estavam se comportando infielmente. Porque eles sabiam que daquela submissão, daquela obediência, daquela observância, a obra de Deus seria mantida. A casa de Deus não sofreria solução de continuidade. Irmãos, eu vou contar aqui para vocês, é triste eu dizer isso, mas eu vou dizer. Em Natal, na minha cidade, eu era recém-convertido, e uma determinada igreja, na minha cidade, cortaram o fornecimento de energia. Isso é irmãos, isso
Não quero imaginar como isso é chocante. A casa de Deus foi cortado o fornecimento de energia, porque estava atrasado, porque aqueles crentes não estavam contribuindo fielmente para com Deus. É possível que haja outras cidades, haja outras situações semelhantes a essa que eu estou dizendo. O povo tinha conhecimento que tinham que manter a casa de Deus. Em decorrência da sua obediência, eles automaticamente seriam abençoados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí ele diz o verbo seguinte, no imperativo: provai-me nisto, diz o Senhor, vede se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós bênção sem limites. Há uma tradução que diz: bênção da qual dela vos advém a maior abastança, bênção sem medidas. Eu podia compartilhar com vocês um testemunho, como Deus tocou no meu coração, depois que eu me converti, a ser fiel a Deus no dízimo, entregar, devolver a Deus o que é de Deus. Eu não vou contar porque é muito tempo, mas eu tive que passar por uma experiência, por uma prova, para poder me converter a devolver a Deus o que é de Deus. E o Senhor desafia, e Ele diz: provai-me nisto. Meus irmãos, esta prova que o Senhor diz, provai-me nisto, do Senhor, provai-me nisto, diz o Senhor, Ele estará dando a oportunidade de você exercer fé, obediência, submissão e, sobretudo, fidelidade. Se você quiser ser uma pessoa abençoada, leia depois Deuteronômio capítulo 28, verso de 1 a 14. Aqueles que lhe forem fiéis, Ele lhe dará aquela sensação de que você é uma pessoa abençoada. Quem pode dizer amém? Você vai ter essa sensação. Eu tenho essa sensação. Mesmo quando tem algum prejuízo, mesmo quando me falta alguma coisa, eu me sinto abençoado. Não é só quando você se sente abençoado no sentido de ter o pão, a comida, o que vestir, o que calçar, os compromissos em dia. Não. Até mesmo quando houver alguma dificuldade, alguma crise, alguma situação, alguma adversidade, mesmo assim você vai se sentir abençoado. Aqueles que lhes forem fiéis, Ele não mudará jamais, porém sempre condenará o pecado daqueles que forem desobedientes e infiéis. No verso 12, irmãos, para a gente concluir, ele diz assim: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa promessa, meus irmãos, foi para o povo de Israel, para a terra e para a nação de Israel. Hoje é para nós como igreja. Depende da nossa fidelidade para com a palavra de Deus, para com aquilo que Deus está mostrando a mim e a você. Conclusão. Nessa passagem, meus irmãos, a palavra mais forte que muitos crentes não gostam de ouvir é essa expressão, essa pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E o Senhor mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas. O verbo roubar, preste atenção que isso é muito importante. O verbo roubar seria também traduzido pelo enganar. Nesse verso, que é o que mais muitos crentes ficam chocados quando ouvem: roubará o homem a Deus? Vós, porém, me roubais. Por cerca de 3 vezes, o verbo roubar é citado aqui. No grego, acabe, como no hebraico, caba, faz uma alusão a Jacó.
Jacó, antes de se converter ao Senhor, Deus, lá naquela luta que ele travou no vale de Jaboque, o nome dele era como? Como ele era chamado? Enganador, salafrário, mentiroso, trambiqueiro. Não era assim? Então, essas 3 vezes que cita o verbo roubar, traduzido no grego Acabe e no hebraico Caba, faz alusão a Jacó, que antes de ter um encontro com Deus, lá no vale de Jaboque, o seu nome significava enganador, trambiqueiro, tudo isso. Só que quando ele teve aquele encontro com Deus, a vida dele mudou, o caráter. Ele passou a ter um caráter de um homem realmente temente a Deus. E foi isso que aconteceu comigo e com você, quando nos convertemos. Há muitos crentes, meus irmãos, que estão se comportando como Jacó, enganador. Como Ananias e Safira, que tentaram enganar e mentir contra o Espírito Santo. Aí eu pergunto, você quer ser uma pessoa abençoada? Está decidido a ser uma pessoa realmente abençoada? Ou amaldiçoada por não ser fiel a Deus? Qual dos dois você escolheria ou se enquadraria? A resposta é você que vai dar, não sou eu que vou julgar. Lembremos-nos, meus irmãos, que nós somos mordomos de Deus. Somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos da vida, somos mordomos da família, somos mordomos dos bens, somos mordomos do dinheiro e somos mordomos do tempo. Eu já fiz esse estudo aqui com vocês, algum tempo passado. Repetindo, mordomos da vida, está tudo na palavra. Mordomos da família, mordomos dos bens, mordomos do dinheiro e mordomos do tempo. Vamos prestar contas das palavras que nós proferimos. Vamos prestar conta do tempo que nós desperdiçamos muitas vezes com coisas inúteis, com coisas pecaminosas. Vamos prestar conta da família que Deus nos deu. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os filhos são herança do Senhor. Vamos prestar conta do tempo, como a própria Bíblia diz, há tempo, pregai o evangelho a tempo e a fora de tempo. Lá no livro de Eclesiastes capítulo 3, diz, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo de você nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de saltar de alegria, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de paz, há tempo de guerra, tudo tem o seu tempo determinado. Nós vamos prestar contas do tempo, somos mordomos do tempo, e somos mordomos também, meus irmãos, do dinheiro, que nós muitas vezes gastamos. Isaías capítulo 55, versículo 5 diz assim, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz. Vamos prestar contas de tudo. Jesus disse até das palavras que nós proferimos. Se você disser que um irmão é doido, é louco, você vai prestar contas por essa sua afirmativa. Somos mordomos, portanto, concluindo, e como mordomos, meus irmãos, nós vamos prestar contas a Deus de tudo. De tudo. Ô, gente boa, sala de prosa, hein? Novembro, chamado o mês da dor, também é o Novembro Azul e também chamado Dia dos Finados e das Lembranças que não devem fugir de sua cabeça. Luto e consolo, uma prosa hoje com Estamos aqui. Mestre Hernandes. Vamos pedir ao Senhor para guiar você e eu nesse tempo. A consolação de Deus venha sobre os nossos corações. Amém? Amém. Vai embora não.
Luto e consolo. Começa com a palavra bíblica, mestre. Ô varão, me vem à mente aqui 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de toda consolação, Deus de misericórdias, que nos tem consolado em toda a nossa angústia, para consolarmos aqueles que estiverem passando por qualquer angústia, com as mesmas consolações com que nós somos contemplados por Deus. Então, quando somos afligidos por consolações, Deus está nos preparando também Para sermos consoladores. para nos consolar e sermos consoladores. Nós não somos um receptáculo apenas, nós somos um canal. Ó, lá no oitavo a gente dá a bênção assim no final. Uma recebe, a outra distribui. É para lembrar nosso povo que a gente não pode ser só assim. Os receptores. Nós recebemos e Deus nos usa para consolar. Mestre, a pandemia trouxe um luto global. Global, pastor. De todos os estratos sociais, ricos, pobres, empresários, empregados. Quer dizer, a morte também não respeita a cultura, idade, nada disso. A morte é a equação de igualdade na equação da vida, é o sinal de igualdade na equação da vida. Todo mundo está na fila da morte. Não tem montanha tão alta que a morte, a flecha da morte não chegue lá. Vai no casebre. Do mesmo jeito. Tivemos um impacto que faleceu uma médica de nossa igreja. Ela casada com um médico, ele um especialista. Ela passou mal ao lado dele, na cama. Meu Deus. E ele não pôde Socorrer a esposa. socorrer sua amada. Não deu tempo. Meu Deus. Então fica aquela dor e aquela saudade. Há etapas do luto, mestre? Eu já passei, você já passou por essa dor lancinante. Peraí. O tema é brutal, mas lancinante é proparoxítona. Tem fase, sim. Tem tempo de chorar e tem tempo de parar de chorar. Tem tempo de se recolher e tem tempo de recomeçar a vida. Porque o que faz a diferença, pastor, eu penso que é a nossa teologia. As convicções íntimas. Nossas convicções. Morrer não é um adeus, é um até logo. Quem morreu não está aí perdido, está com Cristo. Se trata de pessoas da nossa fé, é partir para estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. Então, esse consolo é muito importante para nós, nessa hora da dor, na hora do luto, na hora da despedida. Mesmo que você tenha que caminhar. Mestre, a consolação para mim, quando fiquei viúvo, foi uma experiência sobrenatural. E eu creio que a consolação é uma experiência sobrenatural. Tem gente que diz assim, só o tempo. O mestre, naqueles dias, quanto mais tempo passava, pior eu ficava. Então, o Senhor, na sua graça, o Deus da consolação, eu gosto dessa expressão, desse versículo. Deus e Pai de toda consolação. O Deus de toda consolação. Você que perdeu alguém, pare de afirmar, minha vida acabou. Pare de dizer, a vida não presta mais. Minha convicção, mestre, pode falar. Não, pode concluir seu raciocínio. É que Deus encerrou a jornada com aquela pessoa que amávamos muito. Mas se Ele nos deixou, Deus é Pai amoroso, Amém. Deus é amor. Há uma expressão, pastor, que nós usamos no dia a dia, que deveríamos, penso eu, rever. É muito comum a pessoa dizer, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Se nós estamos tratando de pessoas que morreram em Cristo, essa expressão perder não é boa. Porque você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Como um pai que saía do cemitério depois de sepultar o seu filho único. E veio um amigo, deu um abraço nele e disse, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Esse pai, chorando, disse, não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde está meu filho. Eu sei com quem está meu filho. Meu filho está no céu, meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho.
essa teologia, essa convicção traz consolo. Ô mestre, alguém que hoje está assim muito abatido ou abatida, porque houve épocas na pandemia que uma família praticamente morreu na pandemia. Morreu o pai, a mãe, o irmão, o filho e o marido, ficou a mulher. Como é que entende a graça de Deus num movimento assim? Não é fácil, porque a providência é carrancuda, né? Também é carrancuda. É carrancuda. Primeiro, eu acho que é entender a soberania de Deus. E eu vou lhe dar um caso específico. No ano passado, eu fui pregar no Mato Grosso, foi quando eu voltei doente de Covid. Lembro, oramos muito, aleluia. E naquela ocasião, eu visitei uma família que o pai estava muito aflito, porque tinha perdido um filho, no sentido da palavra que usamos agora há pouco. E ele estava muito abatido com a morte do filho. Estava ele, a esposa e a filha. Agora eu volto lá depois de um ano. Aliás, menos de um ano. Voltei lá 2 meses. Esse mesmo irmão que tinha enterrado o filho, morreu a esposa e a filha de Covid. Ficou ele só. E eu me conduí tanto quando eu escutei e fui encontrá-lo. E ele esteve no culto onde eu preguei. E aquele irmão adorando a Deus. Aquele irmão cantando. E ele disse, pastor, é inexplicável o consolo do Espírito de Deus. É milagre, é sobrenatural. Humanamente eu estaria completamente afundado num poço de angústia e de dor. Então, o consolo é sobrenatural. É sobrenatural. É a nossa esperança. E o Espírito Santo, Jesus disse que ele é o nosso consolador, nosso paráclitos. Rogue ao Espírito Santo que te abençoe. Também, mestre, parece que para recomeçar, a pessoa tem que perceber que há propósito de Deus na vida dele. Fala aí para nós. Primeiramente, eu acho 2 coisas. Primeiro é que nós cremos nisso, que não existe acaso, nem sorte, nem azar. Que tudo quanto acontece conosco, sejam as coisas boas ou as aparentemente dolorosas... Como é que é? A providência sorridente ou a providência carrancuda? E a face sorridente. Então, Deus tem um propósito nisso. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, já diziam os puritanos. Segundo, Deus tem um projeto. Por que Ele me permite estar vivendo? Só para viver? Só para respirar? Só para vegetar aqui? Perder o sentido da vida? Se Deus está me conservando com vida, é porque a minha carreira não foi concluída. Amém. Eu tenho mais coisas para fazer. E eu preciso botar o pé na estrada e continuar caminhando. Ei, você que perdeu alguém, converse com um amigo, converse com seu pastor, converse com um terapeuta, abra seu coração. Chore sozinho, mas não fique chorando sozinho ou sozinha. A solidão não é uma boa companhia na hora da angústia. E, às vezes, a pessoa na madrugada, ele vai chorar sozinho. Mesmo que você chorou sozinho, no outro dia converse com alguém. Fala com Deus, como Deus nos ama e não joga a nossa vida fora. Fala, Deus, o propósito agora. Ei, pense em algo assim, substância. Fala com Deus, me ajude a fazer valer a pena. Pastor Jeremias, eu já conheço, e o irmão conhece também, várias pessoas que nos momentos mais dolorosos da vida encontraram um chamado de Deus para um ministério. Eu fui pregar certa feita na cidade de Teresina, onde tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil. E um pastor, cuja filha, adolescente, tirou a vida. A irmã mais velha entendeu um chamado de Deus para criar um instituto, criar uma instituição para cuidar preventivamente das pessoas nessa área. Deus abriu um campo de ministério para abençoar milhares de pessoas. Então, a nossa dor, ela é terapeutizada, confortada, consolada por Deus. E Deus vai nos levantar como instrumento de consolação para muitas outras pessoas que estão passando ou hão de passar
pela mesma dor que nós passamos e fomos consolados por Deus. Pede a Deus para elevar você e ampliar a sua visão. Mestre, uma última conversa nossa aqui, uma martelada sua e uma minha. Pode perguntar por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Ou não deve perguntar? Pode perguntar. Eu acho que, aliás, os salmos, tem mais salmos de lamento do que de louvor na Bíblia. Deus não fica chateado com você e comigo porque está doendo, Senhor. Porque o Jó fez essa pergunta 16 vezes. Por quê? Por quê? Por quê? Outros, não, mas a pergunta é outra. Para quê? Nem, às vezes, Deus não responde a nada. Deus responde por quê e Deus responde para quê. É assim que eu acho. E de vez em quando Deus fala assim, bora gente, bora. O que Deus promete para nós, nem sempre é explicação, mas sempre é restauração. E força para caminhar. Nós oramos por você. Nossas palavras são frágeis, mas nós estamos orando para Deus misturar a eternidade nelas. Amém. E que agora mesmo, esse peso, essa dor, essa mágoa, essa chateação, visite sua família, visite sua cidade, visite nossa nação, visite as nações. Vamos orar os dois. O mestre já falou aqui algumas vezes no Sala de Prosa de dores tão profundas do luto. Também passamos nessa estrada da dor. A estrada da dor, a fornalha da dor, é uma oportunidade de Deus nos temperar. Amém. Para melhor. Aleluia. Amém? Amém. Ore, mestre. Deus, só Tu tens condições de avaliar a profundidade, a extensão da dor que está latejando na alma das pessoas que estão nos assistindo. Amém. E só Tu tens também o poder de efetivamente consolar essas pessoas. Nós estamos Te pedindo, por amor do Teu nome, conforta o aflito. Enxuga as lágrimas daquele que está chorando. Traz esperança e renovo para continuar a caminhada, Deus, debaixo da Tua bênção, abrindo, Senhor, a visão de cada pessoa, para ser um instrumento agora nas Tuas mãos, para consolar aqueles que estiverem tristes. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã, se Deus assim nos permitir.